Olá, muito boa noite a todas e também boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje do CRAV. Eu sou Bruno Fedri, coordenador geral do CRAV, e estamos iniciando hoje a primeira palestra online do CRAV, né? Para quem já participava dos nossos encontros mensais no Fórum da Barra Funda, hoje teve a feliz surpresa de descobrir que nós vamos começar a fazer os nossos encontros online, ou seja, essas palestras que o CRAV fazia a cada mês vão ser feitas agora online por conta da Covid-19, que está impedindo o CRAV de fazer eventos, obviamente, dentro do Fórum Criminal. Né? Então é muito bom estar aqui com vocês e muito bom também poder rever vocês, até porque a gente sabe que grande parte do público que nos prestigia é o público que vem nas nossas oficinas feitas pelo CRAV ao longo, especialmente do ano de 2019, no último ano de 2019 também. A gente faz esses encontros, esses eventos, ou melhor, desde o ano de 2011. Antes da gente começar a live de hoje, eu queria, antes de mais nada, agradecer algumas pessoas que nos apoiam e que fazem com que esses encontros sejam possíveis. Então eu preciso falar o nome delas aqui para mostrar, em nome do CRAB, o quanto somos gratos a elas. Né? Então eu gostaria de mandar um forte abraço para a Lauren, para o Denilson, para a Marta, para a Beth, para a equipe do CRAV, enfim, para todas as pessoas aí da nossa Secretaria da Justiça e para o nosso secretário de Justiça, doutor Fernando José da Costa, que também nos prestigia e nos incentiva a fazer cada vez mais lives e mais eventos para que o CRAV possa transmitir a sua expertise para todas e para todos. Tá bom? Bom, todas as vezes, quem já participava dos eventos do CRAB no Fórum da Barra Funda sabia que todas as vezes que a gente abria algum evento, a gente primeiramente apresentava o CRAB. Por quê? Porque a gente avalia que esses eventos são um instrumento importante para divulgar o CRAB e fazer com que todas as pessoas saibam que existe um centro público especializado, gratuito, de apoio a vítimas de violência e especialmente de crimes contra a vida em São Paulo. Então, o CRAV foi inaugurado há 22 anos, nós temos 22 anos aí, e o CRAV oferece, então, aí atendimento a vítimas de violência com uma especialidade de oferecer o apoio psicossocial, jurídico, para pessoas que perdem seus entes queridos por conta de crimes contra a vida. A grande maioria dos casos que nós temos, no CRAB Sede, que fica na Barra Funda, em São Paulo, são mães que perderam seus filhos. Esse é o grande perfil que nós temos. Mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos que perdem seus filhos aí assassinados numa faixa etária de 15 a 25 anos. Na cidade de São Paulo, especificamente nas zonas leste e sul de São Paulo. Né? Nós não temos apenas o CRAV da Barra Funda, não. Hoje somos em 6 CRAVs. Né? Então, nós temos os CRAVs Araçatuba, que começou lá no ano de 2013 e 2014, o CRAV de Barueri, que foi iniciado agora no ano de 2019, o CRAV São Vicente, o CRAV Santos e o CRAV Suzano, que também foi inaugurado há pouco mais de um ano. Então, somos em 6 CRAVs e esperamos ser cada vez mais CRAVs ao longo dos anos, especialmente ao longo dos próximos anos. Então, eu quero que todas e todos saibam que existe sim um centro público de apoio à vítima de crimes contra a vida e de vítimas de violência, como um todo, que vocês podem pedir auxílio do CRAV, que ele está à disposição de todas e de todos. Ok? Bom, tendo claro então o que é o CRAV, a gente vai começar o nosso encontro de hoje. Então, ficamos muito na dúvida inicialmente sobre qual tema trazer. Já queríamos fazer o nosso primeiro evento online, né? E esse vai ser o primeiro de muitos que vamos fazer. Então eu já falo para todas e para todos não se preocuparem, que nós vamos fazer diversos eventos gratuitos e públicos online para que vocês possam assistir. Ficamos na dúvida sobre qual tema, qual assunto, então, nós poderíamos trazer. E aí a gente achou que seria interessante trazer esse tema cujo título é Pandemia entre lutos e lutas, como seguir. E a gente avaliou que seria ideal trouxermos alguém que pudesse falar de uma forma mais instrumentalizada possível, alguém que tivesse bastante experiência no tema. Então a gente chamou a doutora Gabriela Caselato, que é psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC, cofundadora, professora e supervisora do Instituto Quatro Estações de Psicologia,
coordenadora dos cursos de especialização e aprimoramento em intervenções com enlutados e em intervenções psicológicas fundamentadas na teoria do apego no mesmo instituto, organizadora do livro Dor Silenciosa ou Dor Silenciada, Perdas e Lutos Não Reconhecidos por Enlutados e Sociedade, da editora Apollo Books, do ano de 2013. E tem mais. Organizadora do livro O Resgate da Empatia, Suporte ao Luto Não Reconhecido, da editora Sumos, do ano de 2015. E tem mais um ainda esse ano. Organizadora do livro Lutos por Perdas Não Legitimadas na Sociedade, também da editora Sumos, do ano de 2020. Então eu acho que a gente fez uma boa escolha de chamar alguém extremamente especializada para falar sobre esse tema, né? Então eu vou colocar aqui na nossa tela a doutora Gabriela Caselato para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito boa noite. Muito boa noite, Bruno. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, uma honra poder iniciar, então, essa maratona de lives agora, né, pelo CRAVE. É uma responsabilidade não só por ser a primeira do ano, mas também pelo tema, né, tão desafiador, e espero poder contribuir aí com as pessoas que estão lutando, né, e enfrentando aí os desafios desse momento tão delicado na nossa sociedade e do mundo, né? Isso mesmo, Gabriela. Eu estava verificando até os números de mortes pela Covid-19 agora há pouco, na verdade. E aí eu peguei o dado que a gente já está chegando a 161 mil mortes no Brasil. Um número que cresce cada vez mais e um número que influencia nos ritos de morte e de luto de todas as pessoas. A gente ouviu falar sobre funerais que agora duram menos ou são inexistentes, e até pessoas que realmente não têm como se despedir dos seus entes queridos por conta de toda essa situação. Então eu acredito que estamos falando de um assunto no qual estamos ao mesmo tempo enfrentando ele, né? Então eu acho bastante interessante, para nós é muito bom tê-la aqui, e seja muito bem-vinda mais uma vez. Só para deixar claro para todas e todos, né, nós vamos ter um encontro de 2 horas, onde a professora Gabriela vai fazer então a fala dela durante 1h30, a gente vai tentar finalizar por volta de 8h30, e a partir das 8h30 a gente vai abrir para as dúvidas até umas 9 horas, aproximadamente meia hora, tá bom? De dúvidas, tá? Eu sou um pouquinho novo no StreamYard, então eu estou aprendendo agora, vou tentar pensar algumas dúvidas interessantes de todas e de todos, para que vocês possam também participar e compartilhar suas ideias com a gente, ok? Então, Gabriela, a fala é sua e fique à vontade. Muito obrigada. Vamos aqui, então eu vou abrir a minha tela aqui com você. Você consegue pegar? Não. Tá conseguindo ver? Tô, deixa eu abrir aqui, peraí, um minutinho. Não aparece. Espera lá. Deixa eu de novo abrir, porque acho que ele abriu, ele escolheu errado. Vamos escolher a certa. Vamos ver se agora. Acho que agora vai. Agora vai? Não. Por que ele está pegando? Eu seleciono. Olha só. Acaba compartilhando. Vamos fazer assim, Bruno. Enquanto eu me apresento, eu vou te mandar a apresentação, pode ser assim? Isso. A gente não faz a confusão. Espera só um minutinho, rapidinho. Enquanto a gente conversa, eu vou aqui mandando pelo WhatsApp, tá, Bruno? Isso, eu pego aqui. Vou falar um pouquinho de onde eu vou partir hoje com vocês, da minha experiência, né? Eu trabalho há 20 anos trabalho com luto pelo 4 Estações, ainda pela PUC, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, também nesse tema do luto, e com a abordagem da teoria do apego na psicologia, né? E lá pelo 4 Estações, que é um instituto de psicologia que se sustenta, né, na
a sua base de trabalho é na questão de formação e rompimento de vínculos, no atendimento à população, né, então, o atendimento social e particular também, mas também a capacitação dos profissionais da área da saúde e da educação, e desse trabalho a gente tem várias frentes de ação, né, que não é só na ponta do enlutado, quando a gente trata do enlutado que adoece, né, mas também no prévio, no trabalho inicial. Então, a gente tem um trabalho de prevenção, de suporte e de tratamento. E desse trabalho de suporte, a gente tem uma longa experiência do trabalho de emergências, né, que é o trabalho na hora zero, né, quando a gente começa a trabalhar quando as coisas acontecem. Então, o trabalho de emergência, a gente atuou no Brasil em muitas situações, desde muitos acidentes aéreos, quase todos, com exceção do acidente da Air France, do acidente do Chapecoense, que na verdade nem houve assistência aqui, mas todos, de modo geral, foi a nossa equipe que atendeu, e além de acidentes rodoviários, desastres naturais, deslizamentos de terra, o acidente no metrô, enfim, aqui em São Paulo, muitas experiências de diferentes portes, né, em termos de número de vítimas, em termos de número de impacto, né, de vitimização, desde pessoas afetadas psicologicamente até números de óbitos. E essa experiência nos deu muito respaldo, apesar de nós nunca termos vivenciado uma pandemia, nós vivenciamos muito esse trabalho de resposta rápida à comunidade, que exige um aumento do serviço, né? Uma resposta eficiente e rápida de um serviço que precisa se avolumar para dar conta da demanda, né? Que é o trabalho da pandemia, né? Né? O Bruno aí falou dos números, eu vou falar mais disso para vocês. O Bruno falou desses números e com isso a gente lida com um número de pessoas afetadas de várias formas, como eu vou explicar, que se torna uma questão de saúde pública, né? A gente vem falando que a pandemia vai trazer uma outra epidemia, já vem trazendo, que é a epidemia da saúde mental, né? A gente já vê reflexos muito claros, né, dos países que começaram a pandemia mais cedo e que já estão tendo os seus reflexos, né, claramente, como já se mostra muitos dados dos Estados Unidos, da Europa, a gente já começa a ver alguns dados nossos aqui, né, e agora a gente tem que começar a pensar nisso, do ponto de vista da saúde mental, como a gente vai poder responder a essa demanda, né, assim como a gente percebeu, por exemplo, né, no evento do World Trade Center, né, em 2001, que o efeito na sociedade daquele evento, né, que foi um evento de um atentado terrorista, em que houve um número de mortes muito grandes, mas diferentes níveis de impacto, né, na sociedade, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né, e que a gente viu reflexos disso por muitos anos, né, a gente também vai ver esses efeitos da pandemia, né, então, poder falar da pandemia agora, neste momento em que ainda estamos nela, é, de certa forma, importante no sentido de poder falar preventivamente, né, poder falar suportivamente, para que algumas ações comecem a ser pensadas, né, para a gente poder reconhecer coisas que podem acontecer com a gente, coisas que a gente pode vivenciar dessa experiência, e que podem trazer impactos a curto, médio e longo prazo, né. Eu tenho um filho começando faculdade de psicologia, e eu brinquei com ele outro dia: filho, quando você se formar, você ainda vai estar cuidando dos efeitos da pandemia, né. Não foi uma brincadeira, mas é verdade, né. Ele ainda vai estar lidando, né, no que ele for trabalhar, provavelmente ele ainda vai ver os efeitos desse evento que a gente está vivendo, e isso é uma coisa muito séria, né. E a pergunta que fica é: será que nós temos serviços suficientes para dar conta? Né, desde as questões de luto, concretamente, até o número de violência nas famílias, que é um tema importantíssimo do CRAVE, que o CRAVE lida também, não só a violência entre os adultos, a violência com as crianças, né, o número de divórcios, tem uma série de questões que a gente precisa levantar como efeito da quarentena, como efeito colateral dos problemas advindos, né, da quarentena, como a questão das perdas financeiras, etc. Então, é um pouco sobre deste lugar que eu vou falar para vocês hoje, né, tentando elucidar um pouco qual é o cenário e, por fim, tentar trazer para vocês um pouco
como a gente pode olhar para isso, como a gente pode se cuidar, que cuidados, né, que olhar que a gente tem que ter para isso, para seguir em frente, né, e para buscar uma forma de enfrentamento mais saudável possível dessa situação, né. Você consegue abrir, Bruno, você acha? O slide? Vamos lá, eu vou tentar colocar aqui, já tenho ele aqui, eu vou colocar, e aí você me fala, vocês me falam se está aparecendo, tá bom? Tá bom. Só mais um minuto. Vou deixar os slides em tela inteira, porque eu acho que ele não está achando o PowerPoint, mas a tela inteira ele consegue. Então eu vou compartilhar minha tela inteira e vou deixar passando, você vai me falando Tá ótimo. a hora de passar, tá bom? Tá bom. Vocês estão vendo a tela aqui? Tô vendo a tela, sim. Vê? Tá ótimo, Vamos Bruno. ver o slide? Tá ótimo. Pode passar para o próximo, então, Bruno. Então, eu vou tentar trabalhar um pouco com vocês, e é muito importante que a gente abra a nossa cabeça para entender que a experiência do luto vivido, né, o impacto da pandemia, ela traz muitas perdas, não só de ordem concreta, mas também de ordem intangível, simbólica, subjetiva, não menos importantes e não menos impactantes na nossa saúde mental. A primeira situação que a gente está vivendo, viveu mais intensamente no início, mas ainda está vivendo, é uma perda muito importante que sempre acontece quando há a ruptura de uma situação, de uma crise, que é a perda do mundo presumido, né? Esse é um termo desenvolvido por um especialista em luto, o Dr. Colin Parkes, ainda vivo, é um britânico muito querido, né? Que traz a ideia, né? De que o mundo em que a gente vive, né? O mundo em que nos organizamos, ele é muito importante para o nosso reasseguramento psicológico. A forma como cada um de nós vive, nossos hábitos, a nossa rotina, a nossa estrutura de vida, a nossa casa, nossos amigos, nosso referencial, tudo aquilo que nós temos como uma pista daquilo que a gente conhece, nos traz um reasseguramento psicológico. Sabe aquela coisa de quando a gente conhece a nossa casa, se a gente anda no escuro, a gente sabe andar sozinho e tateando, porque a gente reconhece aquele caminho, e se de repente a gente vai para um lugar nas férias e vai para um novo espaço, a gente vive levando topada se for no banheiro à noite, porque a gente não reconhece aquele lugar. Então, é desse lugar que a gente parte psicologicamente para saber o que esperar da nossa vida, né? Então, esse mundo presumido, ele nos dá segurança, ele nos dá contorno psíquico, ele nos dá estabilidade psicológica para funcionar na vida. E quando há uma crise, como a pandemia, em que de uma hora para outra, né, ainda que isso veio vindo, mas a gente assume como uma coisa súbita, quando alguém diz, pare de viver como você está vivendo, vá para casa e fique de quarentena, né? Até porque a gente resiste, né, a aceitar que aquilo vai bater na nossa porta, né? A gente vive uma perda muito súbita e impactante desse mundo presumido. Não sei quanto a vocês, né? Mas é muito forte. Todos nós vivemos isso. Cada um dentro da sua realidade. Nós vivemos este luto coletivo, mas ao mesmo tempo individual, né? Eu e o Bruno vivemos o nosso mundo presumido, mas a forma como o meu mundo foi impactado é diferente da forma, porque o nosso mundo é diferente, a nossa forma de viver, nossos hábitos, algumas coisas em comum, outras nem tanto. Então, essa perda de mundo presumido gera reações defensivas de cada um de nós. Nós não aceitamos de cara, nós resistimos, nós queremos voltar àquela condição anterior. E essa condição, essa volta à condição anterior pode gerar na gente um estado até de negação, que é viver como se nada tivesse acontecido, né? Que para alguns é o enfrentamento do isolamento, ignorar, seguir como se nada fosse, aquelas pessoas que rompem com, né, com a quarentena, até aquela pessoa que fica, então, petrificada de medo, né, e que, então, não consegue mais funcionar, né. Então, mas de um modo geral, o que a gente vai ver é a negação desse novo cenário,
né? Que envolve o isolamento e o risco de morte, e um comportamento de barganha, tentando voltar àquela situação prévia. Esse ajustamento a essa vida nova é difícil porque a gente abandona coisas muito significativas para nós. O nosso trabalho, o nosso sustento, a nossa vida social, os nossos prazeres, a nossa rotina, muitas coisas que são importantes para a gente, né? E esse novo contexto, ele nos foi imposto não porque a gente foi para a Disneylândia, que legal, ganhei uma passagem premiada para um lugar que eu tanto queria. Não, a gente foi viver uma situação de medo, de incerteza e de um confronto com a mortalidade. Nós estamos falando de morte há 8 meses, socialmente. Há 8 meses nós lidamos com o noticiário falando de número de óbitos, né? E não é só um noticiário, é o vizinho, é o amigo. As coisas vão chegando muito perto quando não, literalmente, chegaram em nós, né? Nós perdemos entes queridos ou ficamos doentes, corremos o risco de vida, né? Então, esse confronto com o novo, além de ser um estranhamento, porque eu não sei que novo é esse, não foi um novo desejável, além de tudo, é um novo muito temeroso. Então, é a perda de algo seguro e protegido para algo estranho e ameaçador. Pode passar, Bruno. Obrigada pela ajuda, viu, Bruno? De E aí, nada. dentro desse processo, eu até coloquei aqui uns desenhos, não sei se vocês vão perceber, mas eu botei a minha realidade ali, né? Então, eu era uma psicóloga que estava dentro de um consultório, né? Atendendo presencialmente, por exemplo, esse é um dos aspectos do meu mundo presumido, entre tantos outros. E passei a atender em casa virtualmente, aí tem uma telinha, né? E isso foi uma mudança significativa para a maioria das pessoas da minha área, né? Em que você tem que se ajustar a uma nova forma de atender. Algumas pessoas já tinham familiaridade, eu, no caso, já tinha um tanto. Um terço dos meus atendimentos era online, porque eu atendia muitas pessoas por razões de morar fora, de estar em condições de licença, coisas assim, mas eu passei a atender full, né, 100% online, e isso muda completamente o nosso enquadre. Isso é um exemplo, né? Então, eu passo de uma situação para outra, e, eventualmente, eu não me ajusto rapidamente a esse processo, eu vou e volto. Passaram-se 8 meses, e eu não estou totalmente adaptada a este mundo, né? Algumas coisas sim, e eu não sei nem como eu vou voltar para alguma condição parecida, sei lá, por exemplo, voltar a pegar trânsito como eu pegava antes, né? Acho que vai ser difícil essa adaptação nova quando eu voltar para o meu ritmo total, mas algumas coisas eu ainda quero e vivo como antes, né? Por exemplo, a mim ainda é um grande esforço quando eu me encontro com as pessoas, eu não abraçar e beijar. Eu preciso me conter. Não é natural mesmo, sou italianona, gosto de abraçar e beijar. Preciso fazer um freio, porque o meu natural é ir lá na direção da pessoa, né? Então, são muitas as coisas que vão acontecendo. Então, a gente não necessariamente vai para esse lugar e fica confortável, a gente vai oscilando nesse ajuste a essa nova situação, como todas as novas adaptações da nossa vida. Pode passar, Bruno. Uma outra segunda perda, que vem depois da perda do mundo presumido, e é muito importante a que a gente vem vivendo, e essa sim, muitas vezes, vai gerando na gente um adoecimento gradual, do ponto de vista mental, é a perda da segurança psicológica, né? O que gera segurança para o ser humano tem muito menos a ver com a qualidade da nossa vida, mas sim com a condição de familiaridade da nossa vida. Eu posso ter uma vida bastante disfuncional, conflitos, problemas, mas se eu reconheço aquela vida, se eu sei como funcionar ali, aquilo para mim é familiar. A gente vê muito isso no universo da violência, né, da violência doméstica. Não está muito adaptado com isso, né? Quantas são as condições de violência doméstica em que uma pessoa está sujeita à violência doméstica, mas mesmo assim ela não rompe aquele padrão de convivência. Ela não denuncia e volta para viver, e muitas vezes até ela foge da ajuda para se manter naquele vínculo, né? Porque a gente pensa, puxa, por que aquela pessoa que está apanhando em casa prefere ficar naquela condição? Porque apesar de envolver muito sofrimento, e ela sofre, aquela condição ainda é uma condição que gera uma segurança, o que implica numa condição de familiaridade, de um funcionamento disfuncional, mas familiar, né? Um outro aspecto que gera muita segurança é a nossa disponibilidade física e emocional para estar com as pessoas, para ter as pessoas. E isso foi outra coisa que foi roubada. Então, a familiaridade foi roubada porque a gente foi para o novo.
A disponibilidade física e emocional das pessoas também foi roubada. Por quê? Porque a gente perdeu o contato físico e a gente também perdeu o contato social, porque a gente misturou distanciamento físico com distanciamento social. A gente demora muito ainda para se aproximar das pessoas e fazer contato, porque a gente não sabe fazer contato se não for o físico, a gente se atrapalha. Muita gente não gosta de fazer contato por tela, né, contato pelo vídeo, e acaba deixando de estar próximo dos outros, né? Isso é importante quando a gente fala de idosos, quando fala de crianças, que precisam dessa interação, né? A gente precisa de constância e de rotina, de previsibilidade, né? E de alguma forma vivenciar uma nova situação rápido, principalmente no começo, isso foi um caos, porque a gente não sabia como ia ser. A gente, não sei quanto a vocês, mas a gente entrou na quarentena pensando que iam ser 40 dias, né? A quarentena, ninguém entrou na quarentena pensando que ia estar nela em 8 meses. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que ninguém saiu de cara achando que ia viver todo esse tempo do jeito que a gente está vivendo, né? E a gente foi se ajustando a essa renovação de prazos, né? Agora a gente está falando de outros prazos, né? Começamos a falar de julho, agora começamos a falar de janeiro, tem gente que está falando de outro julho, e a gente vai barganhando com esse processo, né? Que agora a gente condiciona a chegada da vacina. E a gente precisa de um senso de pertencimento, de se sentir parte de um grupo, de se sentir parte de um lugar onde eu me sinto reconhecida, onde eu sinto que as pessoas são como eu, né? Então, tudo isso gera para a gente proteção. E, de alguma forma, quando a gente é arrancado do nosso mundo presumido, quando a gente é arrancado no nosso jeito de funcionar, todas essas condições são roubadas. Por que essa segurança é importante para a nossa sobrevivência? E não é só sobrevivência psicológica, é sobrevivência física, né? A segurança está para a gente, para o nosso lado instintivo. Por isso que a gente tem comportamentos muito irracionais para buscar a segurança, porque ela não é de uma ordem de uma aprendizagem social. A gente precisa se sentir seguro como bicho. Como os bichos precisam se sentir seguros. Quanto mais ameaçado a gente está, mais como bicho nós agimos, né? E isso vai ficar claro, porque às vezes a gente tem reações muito irracionais quando a gente se sente muito ameaçado. E por quê? Porque a segurança, quando ela é afetada, ela nos coloca em risco de sobrevivência. Por que ela nos coloca em risco de sobrevivência? Número 1, porque quando a gente está com muito medo, a gente tem o nosso discernimento sobre o perigo comprometido. Quando a gente está com muito medo, a gente não sabe do que ter medo. Eu não sei mais discernir o que é perigoso. E eu fico sem saber agir, né? Então, tem pessoas que não têm medo de nada, tem pessoas que têm medo de tudo. Tem pessoas que vão para a rua e se expõem o tempo todo, tem pessoas que lavam a mão 30 vezes até ferir, né? E entre um parâmetro e outro, existe uma desregulação desse discernimento. Esse estresse que o medo provoca, ele afeta a nossa imunidade física. Nós estamos em alerta o tempo todo, nossa mente não desliga, o tempo todo preocupada. Será que eu lavei a mão? E a máscara? E lavei a mão? E isso? Tirei o sapato? Não sei o quê. O tempo todo a gente está preocupado. E esse estado de alerta gera um estado de estresse. O estado de estresse gera um desgaste para o nosso corpo. Inclusive, em relação ao próprio vírus. Nós ficamos mais sujeitos a ele, em contato com ele, porque a nossa imunidade acaba podendo ficar mais suscetível a ele e a outras coisas também, né? Estar em estresse nos coloca nessa capacidade de não discernir o perigo, na nossa capacidade de também não ter boas soluções. Em estado de alerta, a gente fica meio barata tonta, nosso coping, que é a nossa capacidade de enfrentamento, fica meio sem reação. Então, tem pessoas que ficam meio lentificadas, não conseguem reagir aos problemas. Tem pessoas que ficam muito impulsivas, tentando reagir aos problemas de uma forma muito desesperada. Então, a nossa capacidade cognitiva também vai se atrapalhando. Ela inibe uma resposta rápida, mas efetiva. Em geral, o que a gente encontra frente ao medo é uma resposta rápida, impulsiva e nem sempre efetiva. Vou dar um exemplo: assalto, né? Quantas vezes no assalto a gente pensa, se eu for assaltado, eu não vou reagir. Entrego tudo que tenho, porque o ladrão pode reagir a mim e a minha vida é mais importante. Todos nós pensamos isso. Quantos de nós que já pensamos isso, quando fomos assaltados, às vezes tivemos uma reação impulsiva, saiu correndo, puxou a bolsa, né? Acelerou o carro, fez coisas absolutamente inadequadas, mas porque tiveram uma resposta rápida
de tentar se livrar do perigo, e nem sempre efetiva, porque se colocou em risco, né? Algumas, inclusive, até tendo um desfecho ruim, né? Portanto, o muito medo, o constante medo, nos coloca numa vulnerabilidade psicológica e, portanto, numa baixa resiliência. A gente vai ter menos capacidade de resistir, principalmente pensando nesse estresse prolongado, sem data para acabar. A gente está vivendo um processo deste nível e não tem data para acabar. Por isso que a gente começa a adoecer. Porque uma coisa é viver isso por 40 dias, outra coisa é viver isso por mais de um ano, talvez, né? Quando a gente está muito com medo, imagine como a gente está com dor. Imagine aqui se eu estou com dor, uma dor forte na cabeça, e o Bruno começa a falar de uma dor dele, que o Bruno está com dor do dente, e eu estou com a cabeça bombando de dor de cabeça. É claro que eu estou tão consumida pela minha dor que eu vou ser menos empática à dor dele, menos interessada na dor dele, menos disponível para a dor dele, porque eu estou consumida com a minha. Uma pessoa insegura, uma pessoa muito amedrontada, ela também vai ser menos empática com o outro, porque ela está consumida pelo próprio medo. Então, ela não consegue enxergar o outro, ela não consegue perceber o outro. Por isso que, quando começou a pandemia, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, todo mundo foi para o supermercado, e encheu as sacolas, e quis estocar comida em casa. Ninguém pensou que podia faltar comida para o outro, né? Por quê? Porque eu preciso garantir a minha. E que reação é essa? É uma reação instintiva frente ao medo, e uma reação um pouco empática. E por isso que muitas vezes a gente faz coisas não muito éticas, não muito adequadas do ponto de vista social, né? Consumidos por esse medo. Então, vocês entendem que uma das grandes corrosões iniciais que a pandemia traz são as sequelas do medo excessivo e contínuo. Pode passar, Bruno. E aí, nesse último livro até que o Bruno comentou com vocês, eu escrevi um capítulo sobre o luto da pandemia, e eu fui trazendo um conceito sobre os estágios de segurança que uma crise prolongada traz, porque o ser humano, instintivamente, ele não consegue se ver desprotegido, ele não consegue se ver sem contorno, então ele cria. Então, o que a gente percebe numa crise como essa são estágios diferentes de segurança, né? Então, o primeiro ponto que a gente viu na pandemia foi a perda da segurança prévia, aquela que a gente tinha no nosso mundo presumido. Perdemos. No primeiro momento, barata tonta, ninguém sabe o que faz. Rapidamente, o ser humano e a comunidade, a sociedade vai buscando respostas para encontrar uma segurança provisória, que são as seguranças que a gente foi tentando encontrar dentro das soluções para gerenciar a crise, que seja, dentro desse contexto de calamidade, os planejamentos de ações de enfrentamento da crise, os protocolos a serem seguidos, as medidas de controle de contaminação. Quando a gente tem as regras que dizem, olha, use máscara, lave a mão, faça assim, passa gel, lava a mão desse jeito, a gente foi absolutamente assolado dessas informações, e aí nós, brasileiros, sofremos um problema nesse momento aqui, porque a gente não teve uma congruência das regras. A gente teve nossos líderes falando coisas distintas, né? A gente teve as nossas lideranças falando ordens, comandos distintos. Vai para a rua, não tem problema. Não vá para a rua, fique em casa. E a população foi ficando confusa. E isso aqui foi um grande problema para o nosso funcionamento, diferente, muitas vezes, de países em que as lideranças assumiram uma linguagem uniforme, homogênea. E aí, então, a população se sente mais segura para dizer, ok, então agora eu tenho uma nova segurança, é uma segurança provisória, e eu vou fazer o que estão mandando, porque isso me gera, então, um contorno. E agora, a gente está, mais ou menos, né, cada estado do nosso país, né, vivendo ainda diferentes níveis da pandemia, algumas com recontágio, né, algumas cidades, alguns estados ainda críticos, outros menos críticos, então a gente está aqui em diferentes situações, mas de um modo geral, nós estamos agora mais ou menos saindo do momento 2 para o momento 3, que é uma nova construção de uma terceira nível de segurança, que é com segurança sendo reconstruída numa superação daquela etapa mais crítica.
né? Eu já conheço como é aquele protocolo, já sei, aquilo já está um pouco incorporado, e eu começo a buscar um senso de previsibilidade sobre a volta para a vida. Não é aquele mundo que eu conhecia, mas também não é um mundo total do medo, é um novo mundo. Eu já saio na rua, eu já uso máscara, eu já faço algumas coisas, né? Então, algum tipo de rotina, né, na retomada da vida, no começo da saída da quarentena, né, mas ainda muito tomado por medo e pelos traumas impostos pela pandemia, né. Então, não é um novo normal, não existe esse novo normal, é um novo estranho, não tem normal, nada é normal ainda, né. É uma nova situação, uma nova configuração, ainda muito incerta, mas digamos assim que a gente talvez ainda tenha uma sensação um pouco mais de controle, né, ou pelo menos uma ilusão dela agora, né. Então são diferentes níveis, mas sempre a gente vai buscando um parâmetro para que a gente possa se apoiar e se sentir um pouco, então, mais estável. Pode passar, Bruna. Uma outra perda na sequência, muito importante para o nosso cérebro, para o nosso funcionamento psíquico, é o isolamento físico e o distanciamento social. Então, boa parte do que a gente não consegue sustentar em termos do comportamento de isolamento vem do aspecto insuportável do ser humano de se manter tão longe das pessoas por tanto tempo, né? Por que que a gente vive isso? Né? Porque o contato físico, ele não é uma experiência só social. O contato físico, ele é uma experiência que regula o nosso cérebro diante do medo. O bebê, quando encostado na pele da mãe, para de chorar. A sensação de desamparo diminui. Então, quando um bebê, né, desde o início da vida, quando um idoso, né, está lá de mão dada com o cuidador, ele se sente menos desprotegido. Então, o ser humano, ele não nasceu para viver só, porque sozinho na natureza, ele seria rapidamente aniquilado. Ele não tem recursos de sobrevivência na natureza. Então, nosso cérebro pede pela aproximação de um outro ser humano. Nosso cérebro precisa da aproximação de um outro ser humano. Então, quando a gente fica muito abstêmico, né, principalmente para aqueles que estão isolados mesmo, sozinhos em casa, né, esses sofrem muito mais o impacto da pandemia, porque não tem o contato pele a pele, não tem a experiência humana social, o toque, né, mesmo que tenha o contato visual, que é um amortecedor disso, né, é um mitigador desse impacto, mas não tem a experiência do contato físico, né. Então, essa experiência física gera um monte de reações químicas no nosso cérebro, que quando privadas, nos desequilibram também do ponto de vista físico, químico, né. Então, quando o isolamento físico nos tira esse contato, principalmente contato com as figuras da nossa vida que representam mais segurança ainda, né, as principais figuras da nossa vida que geram mais segurança, as figuras que a gente chama dentro da teoria do apego, das figuras principais de apego, aquelas que estão a serviço de nos proteger, em geral na infância, são mãe, pai, na vida adulta, muitas vezes, ou é mãe e pai, ou são os pares românticos, né? Então, a gente viu muito isso frente aos profissionais de linha de frente, que tiveram que se distanciar dos seus pares românticos, que tiveram que ficar longe dos seus filhos. Essa foi uma experiência muito perturbadora para essas pessoas, porque além delas estarem esgotadas do trabalho, né, expostas ao perigo, lidando com o horror da morte contínua e sem controle, né, que foram os primeiros momentos, né, sem recursos de proteção, com medo de serem contaminados, com medo de contaminarem seus parentes, ainda viviam o isolamento. Então, é uma experiência psíquica de um extremo impacto. Por isso que uma das perfis da população mais atingidos são os profissionais de saúde de linha de frente, porque foram colocados à prova dessa experiência muito, muito impactante, muito desafiadora. Pode trocar, Bruno.
E, consequentemente, diante de todo esse quadro, a gente vai vendo, então, um impacto na saúde física, mas também na saúde emocional das pessoas, da população geral e de alguns perfis da população mais especificamente. Então, por conta dessa história do medo que eu fui colocando para vocês, a primeira coisa que a gente começa a perceber nesse efeito pandêmico são os adoecimentos pelo estresse, queda de imunidade. Insônia foi uma queixa, é uma queixa profundamente significativa para as pessoas estão dormindo muito mal, doenças psicogênicas, né, então doenças de ordem emocional, baseadas em questões emocionais, então problemas de dermatite, problemas somáticos, né, sintomas principalmente de transtornos relacionados a estresse, ansiedade, transtorno pós-traumático e depressão. Tudo isso está aumentando na população, eu já vou mostrar para vocês. Em algumas parcelas da população, um pouco mais, né? Um outro ponto que a gente vai encontrar de adoecimento físico são os adoecimentos em decorrência de quem contraiu Covid. Quem sobreviveu ao Covid, além de tudo, ainda corre a questão das sequelas do Covid, né? Os efeitos que o Covid traz no corpo. Um outro ponto que está nos preocupando demais, e que a gente vem trazendo campanhas agora que foi o mês do combate ao câncer de mama, né? A gente precisa conscientizar a população sobre o contínuo cuidado e prevenção com as comorbidades outras, porque o Covid está matando não só pelo Covid, mas das outras doenças, porque as pessoas estão com medo de ir para o hospital fazer exame. Só para vocês terem uma ideia, neste ano, comparado ao ano passado, houve uma queda de 84% das mamografias. 84%. Vocês entendem o que isso representa? De quantas mulheres vão adoecer de câncer de mama porque não vão prevenir, não vão descobrir o câncer preventivamente no início da doença, por medo de fazer os exames nesse momento. Então, esse é um outro efeito colateral da pandemia. Não vão ao hospital, não fazem o controle, não vão fazer nem prevenção, e tem, inclusive, isso, as pessoas que estão doentes e não estão tratando das suas doenças, né? Então, obviamente, aumenta o risco de vida das pessoas. Todo o cenário, né, tem sido colocado como um aumento das tentativas de suicídio. A gente ainda não tem dados no Brasil, já tem alguns dados que mostram um aumento de suicídio na população fora do Brasil, e esses dados mostram alguns índices, principalmente aumento de suicídio em população vulnerável, que já apresentavam comorbidades psiquiátricas anteriores, pessoas enlutadas, que estão vivendo o luto isoladamente durante a quarentena, né? Lutadas por Covid, né? Então, é claro, tem uma série de variáveis associadas, não só essas, né? Então, um contexto de quarentena, condições anteriores e um risco aumentado, né, para aumento de depressão, de condições, de quadros psiquiátricos, inclusive de risco de suicídio, né? E esse contato constante com a própria mortalidade, o risco para a própria mortalidade, né? Pode virar, pode mudar. Numa pesquisa recente feita pela Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, e pela Universidade de Yale, mostra um pouco dos sentimentos brasileiros. Foi uma entrevista feita, uma pesquisa feita com mais ou menos 3 mil brasileiros, relativamente um número pequeno, mas que traz alguns dados importantes para a gente poder pensar. Então, um primeiro momento, né, o que a gente tem na população geral, né? Só aí de março para abril, comecinho da pandemia, né, a gente teve um aumento, né, de estresse em março de 7% para 10%, de ansiedade de 9% para 15%, e de depressão de 4% para 8%, dobrou. Mas aí a gente tem, eu vou ler aqui para vocês que ficou pequenininho, a gente tem algumas parcelas da população que foram muito afetadas,
que tem, então, um índice um pouco mais acentuado. Então, empresários, administradores, técnicos e comerciantes apresentaram, então, a depressão até 50% acima da média deles. Né? E a gente sabe por quê, porque alguns absolutamente faliram, né? Tiveram seus negócios completamente comprometidos, como sobreviver, né? E todos os problemas que a gente sabe que estamos ainda enfrentando. Técnicos, comerciantes, servidores públicos tiveram níveis de ansiedade 20% mais altos do que as demais profissões. E as pessoas que tiveram que sair de casa para trabalhar tiveram um índice de estresse, depressão e ansiedade entre 10% e 12% maiores do que as que ficaram em casa ou que se deslocaram pouco, né? Esse é um outro problema, né? Pessoas que tinham que sair de casa sem querer sair de casa, com muito medo de sair de casa, né? Então, a gente tem uma população muito amedrontada. Esse estado de alerta que eu mencionei para vocês antes segue, continua, não mudou, né? E a gente vive momentos complicados, né? Porque agora a gente vive essa necessidade de voltarmos ao funcionamento normal pela economia, pela necessidade, mas a gente tem os repicos e os contágios acontecendo. Então, a gente não sabe muito aonde se segurar, aonde se apoiar para se sentir protegido. Pode seguir. E, obviamente, então, uma outra perda, então, uma cascata de perdas que vão vindo, né? São as perdas financeiras. O impacto financeiro, ele pode ser um problema de grande consequência na quarentena, né? Para a maioria das pessoas. Teve gente que foi pouco impactada, tem gente até que ganha dinheiro, mas muito, a maior parte da população perde dinheiro e vai ter grandes consequências, né, de empregos e de negócios, né, de subsistência, principalmente a parcela da classe socioeconômica mais baixa é a mais afetada pela crise. Então, essas pessoas que se veem impedidas de trabalhar, que têm suas atividades profissionais interrompidas, que sofrem demissões, vão sofrer rapidamente os efeitos, né, emocionais desse processo. Quanto mais baixo o nível socioeconômico, maior o risco de privações severas das necessidades básicas, como alimentação, moradia e serviços básicos de saúde e higiene. Tais privações vão gerar uma série de transtornos psicológicos, incluindo estresse pós-traumático, depressão e o aumento das taxas de suicídio. Pode passar. Então, o Bruno trouxe aí os dados atuais. Então, e aí eu estou aqui falando dessas perdas, digamos assim, intangíveis, né, simbólicas, ainda que elas sejam tão concretas na nossa vida, mas se não bastasse tudo isso, a gente tem ainda as nossas pessoas queridas morrendo. E a gente tem, então, um número muito importante. No mundo, a gente está falando de 1.204.000 pessoas, esse é um dado de ontem, pelo John Hopkins, e mortos no Brasil, 160.074 pessoas. E aí, um dado importante para vocês pensarem sobre luto. Quando a gente fala de vínculos consanguíneos, a gente fala uma média de 4 pessoas por família. Mas a gente sabe, né, de 4 a 8, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa recente e eles estão trabalhando com 8 vínculos consanguíneos no luto por Covid, né? Famílias numerosas. E no Brasil a gente tem isso, famílias numerosas, famílias pequenas. Então, vamos falar uma média aí de 6 pessoas consanguíneas. Então, relações de parentesco. Mas a gente sabe que muitas pessoas diretamente atingidas por uma morte não têm um vínculo consanguíneo, mas são profundamente atingidas. Um relacionamento amoroso, um vínculo de amizade muito significativa. Então, a gente trabalha que a cada morte, a gente tem de 4 a 11 enlutados diretamente atingidos, significativamente atingidos. E que desses 11 enlutados, ao menos 25% deles vão desenvolver riscos para um luto complicado, vão adoecer minimamente em razão do luto. Então, eu vou mostrar um pouco esses números para vocês. Bruno, clica para mim, por favor, no espaço, para vai aparecer 2 quadrinhos aí nesse mesmo slide. Assim? Não, passou para o outro, não.
Volta para o mesmo slide. No mesmo slide vão aparecer 2 quadrinhos. Clica no... para mim pronto, não. Não, né? Não. Bom, mas eu vou falar. Mais ou menos, né, a gente está aqui falando, são os dados absolutos, de 1.600.000 enlutados só por Covid, em média. Falando um número grosseiro. 1.600.000 só por Covid. A gente não pode esquecer que tem muitas pessoas enlutadas ao mesmo tempo por outras comorbidades nesse momento, que também estão sofrendo pelo estigma do Covid. Não puderam se despedir, não tiveram rituais, tiveram todo esse impacto, que também vai afetar seus lutos, eu já vou falar disso. Desses 1.600.000, então a gente está dizendo que 400.000 pessoas no Brasil estarão com risco de adoecimento físico e mental em razão do luto. A pergunta que fica, então, o luto por Covid é um problema de saúde pública. Para onde vão esses 400.000 pessoas com diferentes problemas de luto, como eu vou trazer aqui para vocês? Como elas serão tratadas? Para onde elas vão? Como elas serão cuidadas? Né? E esse número pode ser um pouco maior, porque as condições do Covid, isso, quando eu falo de 25%, eu estou falando do luto em geral, em condições genéricas de luto. Mas quando a condição da perda, ela já é grave, como a condição do Covid, pelo contexto da morte do Covid, eu vou falar por quê, a gente tende a achar que esse número ainda é maior, porque a condição já é ingrata para o próprio lutado, ela já coloca o lutado no risco. Pode virar, Bruno, pode passar. Então, a primeira coisa que acontece é porque é um luto onde não há um espaço para ritualizar. Primeira coisa, né? Você não tem o espaço de despedida. Quantas são as situações em que você deixa o seu ente querido no hospital e não tem mais acesso, tem pouca informação, as informações são desencontradas, a família fica muito tempo sem saber o que está acontecendo lá de lá, não pode ver, não pode cuidar. A notificação do óbito muitas vezes é dada de uma forma pouco cuidadosa. E quando o óbito acontece, ela não tem nem a chance de se despedir. Né? Uma pessoa morta por Covid não tem nem direito a uma roupa no caixão. Né? Então, é um enterro rápido, caixão lacrado, 2 horas, no máximo 10 pessoas. Né? E quando não é por Covid, mas acontece nesse contexto também, um enterro que já não é caixão lacrado, mas ainda assim, um enterro mais rápido, em local arejado, com poucas pessoas, né? Esse enlutado, então, vai viver a falta desse ritual, que eu vou explicar a importância dele, vai viver o isolamento desse espaço e vai viver o estigma, porque ele não só está vivendo uma perda que ninguém queria viver, como ele está vivendo, literalmente, o risco de estar contaminado pelo Covid, porque, afinal, se ele tinha contato direto com aquele morto, ele também pode estar contaminado. Então, ele tem 2 riscos de contágio, o contágio psicológico, né, eu não quero viver o que essa pessoa está vivendo, e o contágio físico. Então, as pessoas tendem a se afastar, literalmente, desse enlutado, que vai ser a pior coisa para ele nesse momento. Né? Então, perceba como já tem vários fatores complicadores desse luto, ele não pode se despedir, é uma morte rápida, é uma morte violenta, é uma morte estigmatizante, não tem ritual de despedida, ele fica estigmatizado e ele fica sozinho. Olha a complexidade da situação. Pode virar, Bruno, pode passar, por favor. Então, esses lutos intangíveis aí, né, essas tantas condições aí do luto no Covid, né, então, a gente não, existe uma negligência e uma banalização, né, nesse contexto aí de mais um número, né, que a gente está vivendo, né, existe um projeto muito bonito na internet, chama Os Inumeráveis, para quem não conhece, né, é no Instagram, em que é um grupo de jornalistas voluntários que resolveram levantar as histórias das pessoas mortas e trazer pequenos trechos que caracterizam as pessoas mortas, que homenageiam as pessoas mortas, para que elas não sejam apenas um número. É bem lindo, quem puder procurar no Instagram, vale a pena, são trechos bem bonitos, que contam pequenos filamentos da história daquela pessoa, para que ela não seja só um número, o que para a família é uma coisa muito importante, né? Porque é isso, então esta pessoa vira um número, a pessoa enlutada
também está isolada, o sofrimento dela não tem lugar, e o impacto que aquilo vai ter na vida dela também vai ficando num lugar, sem lugar socialmente, porque as pessoas vão continuando a viver a sua vida. Então, o luto por Covid, ele está sujeito a um fracasso empático, né? As pessoas vão tocando suas vidas e o enlutado vai ficando ali naquele lugar, né? E eu gosto muito dessa fotinho aí, porque é isso, eu não vejo, eu não ouço, eu não me comunico com esse enlutado e eu fico aí preso neste mundo virtual, mas eu não cuido do meu mundo social, né? Pode passar, Bruno. Como estamos de horário? 8. Então, no luto, a gente tem algumas teorias para explicar um pouco o que é o processo do luto. Particularmente, atualmente, né, a gente trabalha com uma teoria bastante dinâmica para falar de luto como um processo dual. Dual por quê? Porque a gente entende que o luto, antes se falava de fases do luto, todos vocês já devem ter ouvido algo sobre isso. É uma teoria importante, mas que é uma teoria que pode ser, às vezes, vista de uma forma meio estanque, por isso que a gente tende a não mais trabalhar muito com essa visão, e sim trabalhar com a ideia do luto como uma oscilação. Quem já viveu um luto entende bem dessa experiência, de entender que a gente não vai melhorando do luto gradativamente. O luto é uma montanha-russa, em que a gente tende a ficar muito orientado para a perda, né? E também, de vez em quando, voltando para a vida que fica sem a pessoa morta, mas é uma bagunça de idas e vindas, né? O importante do luto é que haja uma dinâmica, que você possa viver as duas experiências. O processo de viver a perda, ele tem algumas tarefas importantes para o enlutado. Olhar para a perda, se voltar para a perda, implica em você encarar o que você perdeu, né? Viver as intrusões do pesar, né? Viver a tristeza, viver a dor, viver a falta, que são necessárias para você elaborar. Não adianta a gente se medicar, entupir de antidepressivo, porque em alguma hora essa onda vem. Claro que em alguns casos a gente precisa avaliar se é o caso de medicação, mas falando aí de um processo de luto normal, as ondas de pesar e tristeza vão aparecer, né? A gente precisa se ajustar ao mundo sem aquela pessoa que a gente perdeu, e para isso a gente precisa encarar a falta dela, né? Sentir a falta dela, né? Então, olhar para esses vínculos rompidos. E esse processo é importante para que a gente possa se ajustar à vida que ficou, né? Então, quando a gente está orientado para a perda, a gente fica mergulhado na dor. E quando a gente está orientado para o ajustamento da vida, é como se a gente pudesse, então, olhar para as coisas da vida, né? E evitar um pouco a tristeza, negar a tristeza, ter uma trégua da dor, e se focar um pouco nas mudanças da vida, e nos projetos que ficam, nas novas situações a serem vividas. E a gente vai, então, fazendo essa movimentação, horas aqui, horas ali. De um modo geral, o que a gente percebe? Né, que a gente tende, no começo do luto, a ficar mais orientado para a perda, e à medida em que a gente vai vivendo esse processo, a gente tende a ficar mais orientado para o ajustamento à vida, e eventualmente indo visitar a perda. Esse processo, então, pode passar, Bruno. A gente busca essa regulação, né? Então, horas vivendo mais para a vida, pode passar, Bruno. Horas vivendo mais para a perda. E essa gangorra vai sendo vivida. Pode passar. O que vai influenciar isso, né? Muitas coisas influenciam essa dinâmica, por isso que não adianta a gente só pensar no tipo da perda. Ah, quando a gente perde por suicídio é muito ruim, ou quando a gente perde por Covid. Não é só isso que vai definir se um luto vai ser mais severo ou não. Alguns outros fatores vão influenciar. O primeiro deles é a própria vulnerabilidade do enlutado, como ele chega nessa história de dor. Quer dizer, é isso. Se uma pessoa, por exemplo, ela já chega deprimida, ela já tem um quadro de depressão, não é difícil imaginar que ela já chega com uma desvantagem para enfrentar uma crise forte, né? Ela já está numa condição vulnerável e vai ter que enfrentar um momento difícil, né? As circunstâncias da morte, como a do Covid, por exemplo, são circunstâncias que podem também desafiar. Se é uma morte súbita, se é uma morte violenta, se é uma morte traumática, se é uma morte estigmatizante, obscura, e vamos combinar que o Covid é tudo isso. Se a relação com a pessoa que morreu também era uma relação
difícil, ambígua, com segredos, conflituosa, com muita culpa, com questões pendentes. Isso também vai trazer um peso, um aspecto mais truncado para essa despedida, digamos assim. E um outro aspecto importante é se essa pessoa não tem suporte, não tem ajuda para enfrentar a dor. Se ela está sozinha, ou se as pessoas que estão do lado dela não são suportivas, né? Então, todos esses fatores, quando agregados, podem pesar, podem aumentar a dificuldade do enfrentamento do luto, vão ser chamados fatores de risco. E a gente também pode ver se essa pessoa tem fatores de proteção. O que a gente chamaria de fatores de proteção? O primeiro deles é quando a pessoa tem um apego seguro, que é uma pessoa que consegue ter uma boa autoestima, confiar em si mesmo, confiar nas pessoas que estão ao lado dela, ter uma percepção da vida relativamente positiva, mesmo quando algumas coisas ruins acontecem. Então, ela é uma pessoa que vai ter mais resiliência para enfrentar o estresse do luto. Então, pessoas mais inseguras são pessoas menos protegidas para enfrentar o luto, digamos assim, estão mais suscetíveis ao estresse do luto, né? Pessoas que têm uma comunicação aberta e efetiva, né, durante o adoecimento ou processo de despedida, que puderam falar coisas, que puderam dizer as coisas importantes, resolver pendências, dizer que amam, né, falar as coisas que tinham necessidade de dizer, sentiram que se colocaram, isso traz muito conforto para o enlutado. E daí, da mesma forma, os rituais de despedida também entram como fator de proteção, né? Sentir que você fechou uma história, que você concretizou uma história, que você homenageou seu morto. O contrário traz uma sensação não só de uma falta de fechamento da história, uma falta de conclusão e de concretização, como muitas vezes traz uma sensação de banalização da morte, como se aquilo fosse pouco importante, né? Uma vez eu vi um ditado falando assim, parece que meu marido foi um saco de batata, que alguém jogou fora e ele não importa para ninguém na sociedade, né? Quando um outro fator de proteção importante é o suporte social, é a pessoa ter ajuda, né? Ter uma ajuda com quem ele pode contar, com as pessoas que realmente estão lá para ele, que mostram que se importam com ele, que estão disponíveis para ele. Isso é muito significativo. Isso não tem a ver com falar coisas, mas muitas vezes com estar. Eu estava agora fazendo live sobre o lançamento desse livro que eu acabei de organizar e lançar, e uma enlutada estava contando isso, né, que quando ela perdeu o filho, chegaram para ela e disseram assim, olha, eu vim te trazer todo o meu amor. E eu disse, puxa, olha que frase, né, que coisa melhor de se dizer, né, ela não precisava dizer mais nada, não precisava dizer nenhuma frase de efeito ou de conforto, só dizer que ela trouxe o amor dela e estava ótimo, né, e foi a melhor frase que ela ouviu naquele dia. E, em geral, a gente também mostra, os estudos mostram que a espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, em geral também é um fator de proteção no luto. Isso porque o luto é uma experiência, o confronto com a mortalidade, ele mexe com a nossa cognição, com o nosso lado racional. A gente não explica o que acontece depois da morte, a gente não sabe. E isso nos angustia, isso nos deixa impotente, isso gera ansiedade, perturba o ser humano que não consegue ter controle sobre isso. E é nesse momento que a nossa intuição entra. Se eu não consigo explicar racionalmente, eu preciso da minha intuição para me confortar com algo que eu não controlo. Então, nesse momento, a gente se vale, em geral, da intuição. E o que entrar como espiritualidade está valendo, né? Tem pessoas que vão para um lado religioso, tem pessoas que vão para um lado de autoajuda, não importa. Importa que ela busque um lado intuitivo para lidar com aquilo que ela não consegue explicar. E isso, em geral, é algo bastante confortável para ela. Então, quando a gente olha para o enlutado, não é olhar só como ele está emocionalmente, ou que tipo de perda ele está vivendo, mas é olhar um pouco para esse raio-x, que fatores de risco e que fatores de proteção ele tem. Essa é a dimensão maior que a gente vai ter para saber que elementos, que instrumentos ele tem para lidar com aquela situação. Por isso que, muitas vezes, uma pessoa vive uma perda que talvez possa ser relativamente previsível, vamos dizer assim, puxa, uma pessoa que perde a mãe com 95 anos, poxa, uma perda natural, uma perda esperada, então todo mundo diz, puxa, está possível, e de repente aquela pessoa está destruída,
E as pessoas falam, poxa, mas que absurdo, como ela está assim? Ela não sabia que isso ia acontecer? Mas quando a gente vai olhar para esses fatores, a gente vai entender muito da razão pela qual ela está assim. E, de repente, a gente vê uma perda que pode parecer super grave, uma perda de um filho por suicídio, e a gente vê uma mãe relativamente bem estruturada, e a gente fala, nossa, mas como ela está assim? E a gente vai olhar, ela tem muitos fatores de proteção, né? Então, a gente precisa tentar entender esses aspectos para poder olhar um pouco e melhor, e tentar compreender melhor a condição da situação. Pode mudar, Bruno, por favor. O que potencializa os riscos do luto ser traumático? Né? O evento da morte ser rápido, as condições da morte serem incertas, a solidão que se sente no evento da morte e após ela, né? O fator surpresa, né? Você não ter se preparado, não teve um gato subindo no telhado, né? A sensação de impotência, o transbordamento emocional que vem, né, com esse choque todo e a sensação de ser incompreendido. Por isso que muitas vezes a gente vai entender que o luto por Covid é um luto traumático, porque é um cenário que comporta todas essas vivências. Pode passar. E aí, que tipos de problemas a gente pode ter neste luto, né? A gente pode ter um tipo de luto que a gente considera ou adiado ou inibido, que é um luto que tende a pender para o ajustamento de uma forma rígida, estanque, ou seja, um empobrecimento da oscilação, um enlutado que vai pouco para o enfrentamento da perda, ele evita olhar para a perda, e olhar para a perda para ele é uma violência secundária, porque, em geral, ele tem um relacionamento com questões inacabadas, que ele não suporta encarar. Então, ele vai para o enfrentamento da vida de uma forma mais defensiva. Ele tem medo de encarar o pesar, ele tem um estilo de apego que pode ser mais evitativo, e a perda, em geral, é fonte de muito sofrimento. Então, ele vai olhar para a vida, na verdade, para evitar a dor, ou algo relacionado à dor que ele tende a achar que não suporta lidar. Pode passar, Bruno. E um outro processo, então, complicado seria, então, a outra falta de oscilação, outro pêndulo, então, cristalizado para perda, que acontece, em geral, em vínculos de codependência, em situações onde o enlutado tem uma baixa autoestima e que dependia da pessoa falecida emocionalmente e que não se vê capaz de enfrentar a vida sem a pessoa falecida. Então, ele passa a viver por meio do luto. Se antes ele vivia por meio da pessoa viva, ele agora tende a viver por meio do luto, que é uma forma de estar com a pessoa numa outra condição. E ele evita enfrentar a vida porque ele não se percebe capaz. É o que a gente chama de um luto prolongado. São as duas condições que podem acontecer em razão desses fatores de risco que eu trouxe para vocês. Pode passar. Nesse lugar, então, a gente tem um outro problema, que eu queria só destacar um pouquinho antes de falar do que nos ajuda, que é o papel dos rituais. Né? Por que os rituais são importantes na nossa vida, principalmente nos nossos lutos? Então, a primeira coisa, ele concretiza a perda. Ele disse, aconteceu. A gente pode não gostar de velório, a gente pode não gostar de enterro, e muita gente não gosta, ou outros tipos de rituais, mas quando a gente faz um ritual, seja ele até de ordem privada, ele nos diz que a realidade mudou, ele muda a narrativa, ele pontua a mudança da história, e ele nos possibilita a despedida, né? E além de tudo, além dele concretizar e possibilitar a despedida, ele é um dos poucos momentos sociais, principalmente numa sociedade que nega a tristeza e que evita falar da dor, um momento em que a sociedade compartilha a perda e o sofrimento. As pessoas estão lá e elas deixam a gente estar triste, né? A gente pode compartilhar a perda, pode compartilhar o sofrimento e pode também sentir a tristeza do outro, que o outro também se importa. E esse luto, então, passa a ser validado nesse momento, passa a ter um lugar social. E essa pessoa morta passa a ser homenageada, né? Esses rituais que estão sendo impedidos presencialmente ou empobrecidos presencialmente, a gente precisa e tem buscado, né? A gente tem orientado para isso, um ajuste dentro desse processo pandêmico. Não deixar de fazer, porque não pode ser o presencial. Né? Então, agora mesmo, a gente passou o dia de finados, na segunda,
E a gente foi trabalhando essa possibilidade com os enlutados. É possível fazer o quê? Não é possível ir no cemitério, muitas pessoas não podiam sair de casa, mas é possível acender uma vela, é possível colocar uma fita na janela, é possível rezar online com as pessoas da família, o que é possível fazer, né? Então, a gente tem estimulado as despedidas online, as cartas e desenhos para as crianças poderem se despedir dos seus entes queridos, os rituais online, tem inclusive hoje serviços que ajudam a organizar e pensar sobre isso, né? E também alguns rituais pessoais, familiares, ou no contexto da terapia, né? Junto com o terapeuta, no contexto de ajuda psicológica, mas que precisam ser realizados. A gente não pode passar por essa experiência como se ela não tivesse acontecido. Pode passar, Bruno. Então, como seguir? O que a gente pode fazer com tudo isso, né? Eu contei tanta coisa difícil aqui, parece que a gente está lascado, né? Não, mas a gente não está lascado, a gente só precisa enfrentar esses desafios, e eu queria falar um pouco disso, né? Então, sobre esse novo modo de viver, que nada é normal, tem nada de novo normal nessa história, existem 3 pilares que a gente não deve perder de vista. A primeira coisa é a flexibilidade. Nós temos que ser flexíveis, nós temos que buscar nos ajustarmos a esse novo contexto. Ah, eu não posso trabalhar presencial, mas o que eu posso fazer? Eu não posso atender presencial ou atender online. Eu não posso fazer um curso, mas olha quantos cursos eu estou podendo fazer online. De poder tentar entender e trabalhar os ganhos, né? A adaptação traz ganhos. Poder se perceber capaz de funcionar de um novo jeito faz a gente enxergar recursos em nós que a gente não sabia que tinha. E a flexibilidade pode não só trazer uma capacidade de adaptação, como também um ganho na autoestima. Nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Muita gente aprendendo a cozinhar. Nossa, eu nem lembrava que sabia cozinhar. Ou, né? Poxa, estou aprendendo a cozinhar. Né? Eu estava aqui trabalhando para burro nesse tempo de quarentena. Eu dispensei a pessoa que me ajuda em casa. Eu estava com minha mãe, que é debilitada em casa. Estava uma correria aqui nos primeiros meses. Meu filho mais velho aprendeu a cozinhar para me ajudar. Olha que beleza. Falei, olha só, você já está saindo da pandemia, pronto, né? Já sabe cozinhar. Que delícia. Ganhou, saiu mais desenvolvido do que entrou, né? Buscar garantir algumas coisas que são necessárias. O que é importante para cada um de nós? A gente está correndo, a gente está com a sobreposição de papéis, a gente está tendo que superar as crises financeiras, a gente está tendo que cuidar da escola dos filhos, a gente está aqui vivendo um monte de coisas, mas não abrir mão de algumas prioridades, mesmo que seja em pequenos tempos. Ah, para mim é importante rezar, para mim é importante pegar sol, para mim é importante estar com meu companheiro, com a minha companheira, para mim é importante estar com meus amigos. A gente tem que se alimentar daquilo que é essencial. A gente precisa garantir as nossas prioridades para o bem viver, senão nós viramos máquinas, né? E isso vai minando essa capacidade também de resistir ao estresse. Então, a gente vai dando energia, mas vai ter que entrar em energia, e nada melhor do que garantir aquilo que é essencial para a gente. E buscar sentido e propósito. Todas as pesquisas de resiliência que têm surgido têm mostrado que as pessoas que melhor se adaptam são as pessoas que estão encontrando sentido e propósito na vida, que têm na sua vida de um jeito mais amplo, ou que estão encontrando sentido e um propósito dentro do momento da crise. Né? Aquele que resolve fazer uma causa, ajudar alguém, fazer máscara, não importa o que seja, mas que encontre um sentido de viver, que não seja só uma sobrevivência mecânica, tentando passar os dias, mas que haja algo essencial, que dê sentido, que agregue sentido à vida. Então, eu acho que esses são os 3 pilares importantes: flexibilidade, prioridades, garantir as prioridades e arranjar sentido e propósito. Garantindo essas 3 coisas, a resiliência da gente vai dar conta de passar por isso, mesmo sem data para acabar. Essa é uma primeira base importante que eu gostaria de falar para vocês. Pode passar, Bruno.
Tem um autor que se chama Rosenberg, que trabalhou um conceito bem bacana esse ano sobre 3 tipos de resiliência. E frente ao medo e incerteza, eu acho que eu gostaria de explorar um pouco mais esses 3 tipos de resiliência que ele trouxe. A resiliência individual, a resiliência comunitária e a resiliência existencial, né? Por resiliência, vale lembrar que a gente entende como a nossa capacidade de se enfrentar ou lidar com a adversidade, né? Com a capacidade de reagir àquilo que nos é colocado, né? E quando ele chama de uma resiliência individual, ele nos convida a pensar que recursos eu tenho para lidar com o que está acontecendo. Que eu chego nessa história da pandemia com que recursos? Que habilidades eu tenho? E quais habilidades que eu posso desenvolver nesse processo? É isso, eu posso aprender a cozinhar? Eu posso aprender sei lá, a trabalhar na internet? Eu posso me concentrar, né? Eu não sabia que eu sabia me concentrar tanto na internet como eu me concentro hoje. Eu ganhei, ou eu descobri essa habilidade nesse processo, por exemplo, né? Uma outra coisa também importante é confiar na habilidade das pessoas e dos grupos. Confiar que as pessoas podem nos ajudar, né? Somar. Eu faço isso, você faz aquilo. Eu arrumo a louça, você arruma o banheiro. Hoje, amanhã eu arrumo o banheiro e você arruma a roupa, né? Da gente poder trabalhar em equipe, da gente não trazer tudo para a gente, ou delegar tudo para o outro, da gente trabalhar em equipe, né? O autocuidado é essencial. Não adianta querer botar máscara em todo mundo. Se a gente não colocar máscara na gente, não vai dar certo. E o autocuidado não é uma coisa assim muito elaborada. O autocuidado pode ser fazer pequenos carinhos por nós, comer devagar, ter uma boa noite de sono, fazer um alongamento, fazer uma prece, para quem gosta, né? Pequenas coisas que alimentam o corpo e o espírito, e a mente. Coisas que podem durar 5 minutos, 10 minutos, mas que são um contato com você mesmo. A gente não faz isso não porque a gente não tem tempo ou porque a gente não pode. A gente não faz isso porque a gente não se permite. E, em geral, nós cuidadores aqui, tem muitos estudantes, eu estou vendo aqui, né, e tem muitos cuidadores, a gente tem uma tendência a se cuidar mal, porque a gente tem um olhar muito voltado para o outro, né? E isso é um problema para a nossa saúde física e mental a longo prazo, né? Comemorar nossas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas. Comemorar, vibrar, isso alimenta a nossa autoestima, isso joga a nossa moral lá para cima, isso dá força psíquica para lutar por aquilo que a gente ainda não conseguiu fazer, né? Então, tá querendo emagrecer, emagreceu meio quilo, precisa emagrecer 10, puxa, mas emagreceu meio, já falta menos que os 10, faltam 9,5. Vamos comemorar o meio, né? Proatividade, sair da posição de vitimização. Nada pior do que a gente sentir que não tem nada para fazer em termos de mudança, que a gente não tem nada para fazer para melhorar a nossa vida, né? A vitimização pode até trazer alguns ganhos secundários, mas ela lentifica a nossa vida, né? A flexibilidade, como eu disse para vocês, e sempre buscar uma comunicação aberta. Quando eu digo uma comunicação aberta, é uma comunicação direta. Diga para alguém que você ama. Não fica enrolando. Tem gente até que agride para dizer que ama, né? Tem gente que provoca em vez de perguntar se ama. Vamos tentar ser mais direto naquilo que a gente precisa. Pergunte o que você precisa. Diga o que você precisa, né? Tente, seja corajoso em estabelecer uma relação mais direta entre o ponto A e o ponto B da comunicação. Sobre a resiliência comunitária, o que o Rosenberg vai dizer para a gente? Suporte. Você tem suporte? Você usa o seu suporte? Porque tem outra coisa. Tem gente que tem e não usa. Não sabe pedir, não se permite pedir ajuda. E volto a dizer, nós profissionais da área da saúde, em geral, somos ruins para pedir ajuda, né? Aproximar-se das pessoas que ajudam,
as pessoas empáticas e compassivas. Mas se afaste das pessoas que não são empáticas e não são compassivas. Em momentos de crise, a gente tem que limpar um pouco o ambiente para otimizar. Vá ficar com pessoas que te agregam. Buscar novas relações. Nas crises, a gente conhece pessoas incríveis. Né? Outro dia eu estava no grupo de mães da escola e uma mãe fez propaganda de uma mãe que estava fazendo máscaras para uma campanha social. E aí eu quis comprar essas máscaras e fui atrás dessa mãe. E aí essa mãe faz um trabalho incrível. E aí eu comecei a conversar com ela e ela quis saber da minha história, eu quis saber da história dela. Quando a gente viu, a gente passou a tarde toda conversando sobre, e foi uma amizade nova incrível que o trabalho, que a ação social me trouxe. De repente eu achei uma amiga muito legal para a gente conversar, que tinha uma experiência bacana e a gente se conheceu no meio de um trabalho voluntário. Ela fazendo o dela e eu querendo ajudar. Então, que bom que a gente se permite essas coisas no meio do caminho, né? Cuidar dos relacionamentos. Cuidar dos relacionamentos. Né? Estar com as pessoas. Novas experiências para manejar estresse. Inventar coisa nova. Né? Experimentar coisas novas. Principalmente com a cabeça cansada, e todos nós devemos estar com a cabeça cansada. Estamos chegando no final de um ano esquisitíssimo, né? Mas, às vezes, o melhor jeito de lidar com a cabeça cansada é aprendendo uma coisa nova, diferente. Eu trabalho muito mentalmente, eu vou aprender uma coisa manual. Eu trabalho muito com a mão, vou aprender alguma coisa mental. Vou usar uma outra parte do meu corpo que eu nunca uso, mas que vai me tirar do meu usual, né? E hoje na internet a gente aprende tudo de todo jeito, não tem nem desculpa que a gente não pode aprender as coisas, né? Mas vamos aprender novas experiências, fazer uma comida nova, um ingrediente novo, né? Para poder enfrentar esse momento, né? Para poder sentir que o nosso medo não é maior que a gente, que a incerteza não é maior que a gente, né? Que a gente pode ser potente para enfrentar dentro daquilo que é possível. A gente vai fomentando alguma potência dia a dia, um dia por vez. E, por fim, a resiliência existencial, né? Quem queremos ser depois de tudo isso? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quem que vocês querem ser depois que acabar a pandemia? Que história vocês vão contar para as pessoas sobre o que vocês viveram, não sobre a sociedade? Que história vocês vão contar sobre o que você viveu nesse período? O que essa experiência significou para vocês? A gente faz parte da história, não sei se vocês sabem, mas agora a gente vai virar parte dos livros de história das crianças do futuro, né? Mas da nossa história, né? Tem muita gente perguntando, eu acho que as pessoas não vão mudar nada depois que tudo isso voltar. Elas vão voltar sempre, elas vão voltar ao que elas eram antes, o mundo vai voltar ao que era antes. Depende da gente. Vocês querem voltar ao que vocês eram antes? Que beleza, é porque era bom. Mas se vocês não querem, talvez agora seja a hora, né, de pensar, por que não tentar algo diferente? De rever propósitos, de rever objetivos de vida, de rever caminhos. A gente descobriu muitas coisas sobre o viver, né? Descobriu que a gente precisa de menos. A gente descobriu que tem algumas coisas que podem ser mais fáceis do que a gente achava. A gente descobriu que a gente é mais vulnerável do que a gente imaginava, né. Como vocês querem contar a história de vocês, de como vocês enfrentaram a pandemia? Se vocês fossem contar essa história, como ela se chamaria? Como é a história do Bruno na pandemia? Como é a história da Gabriela na pandemia? Como é que é a história do André na pandemia? Como é que é a história da Karina Alves na pandemia? Como é a história de vocês? Pode passar, Bruno. Diante da quarentena, que não tem data para terminar, algumas dicas. Voltando lá para o primeiro slide que eu mostrei para vocês, ter uma rotina. A gente já tem que ter uma rotina e, se possível, saudável. Hora para dormir, hora para comer, hora para se exercitar, sol.
Por favor, sol. Se exponham ao sol diretamente, sem protetor solar, um pouquinho. 10, 15 minutos. Isso é bom para o cérebro, diminui os riscos de depressão. Estimula a vitamina D. A gente precisa disso, mesmo que vocês morem em apartamentos, mesmo que vocês não tenham tanta chance, procurem uma frestinha de sol. Vão para a rua, pegam um pouco de sol. Comam bem, durmam bem. Tenham hora para as coisas. Não seja rígido, mas tenham hora, né? Sociabilização. Convivam de forma segura, mas convivam constantemente com as pessoas que vocês gostam. Conversem, liga, né? Bate um papo, marca um happy hour, né? Tem gente que eu faço isso, né? A gente vai para a cozinha, cada um faz um prato, ou cada um gosta, traz a bebida que gosta para brindar pela internet, né? Faz o que dá. Atividade física, né? Vale o que der, dentro, fora de casa, na rua. Seguro também. Lazer e atividades prazerosas, de novo, mesmo que seja um pouquinho. A espiritualidade e o autocuidado. Não abra mão disso para ganhar fôlego. Lembra que a gente está numa maratona que a gente não sabe quando acaba. Próximo, Bruno, por favor. Eu costumo brincar com os meus alunos que a gente precisa ter uma maletinha de primeiros socorros. A gente, em geral, tem em casa aquela caixinha que a gente vai lá e pega a Novalgina, a aspirina, o antitérmico, né? Mas a gente precisa ter uma maletinha também para os nossos males emocionais, para os físicos e para os emocionais. E a gente precisa ter os remedinhos para antes e para o depois, né? Eu falei para vocês, tomem sol. Isso vai poupar que vocês tomem um antidepressivo. Vai ajudar a evitar, pelo menos, né? É um preventivo. E para os emocionais, o que vocês usam antes de uma crise emocional? O que vocês fazem para se proteger de uma crise emocional? O que vocês põem na maletinha de vocês? O que ajuda vocês a enfrentarem o dia a dia? E o que vocês usam quando o dia está ruim? Quando está tudo difícil? Quando já incendiou? Então, o que teria na malinha de vocês? Se vocês pudessem fazer uma listinha, e eu convido vocês a fazerem, eu tenho a minha, né? Então, o que ajuda antes? Ajuda amigo, ajuda a cantar, ajuda a rezar? O que ajuda? E o que ajuda na hora que as coisas pegam, quando vocês não estão bem? Para quem que vocês ligam? É ficar sozinho? É estar na companhia de quem? É fazer o quê? E se vocês realmente usam esses remedinhos quando as coisas estão realmente ruins? Porque não adianta ter uma maletinha que a gente não usa quando precisa. Então, é importante saber que para cuidar, a gente precisa se cuidar. E num momento como esse, em que a gente cuida, mas também é vítima, porque esse é o grande desafio da pandemia. Nós somos cuidadores, nós somos agentes cuidadores, mas nós somos vítimas o tempo todo. E a gente precisa garantir isso o tempo todo. Então, eu queria que vocês levassem isso para vocês. Façam a maletinha de primeiros socorros de vocês e usem, parem e pensem nos recursos de proteção de vocês. O que ajuda a prevenir problemas emocionais e físicos e o que ajuda quando os problemas aparecem. O que ameniza quando as coisas estão ruins para vocês. Passa, Bruno, por favor, para não atrasar mais. Diante do luto, né? O que a gente precisa fazer? Desse luto estigmatizado, desse luto que é visto como algo a ser temido, né? Reconheçam esse luto, sejam ativos na compreensão dessa morte, tentem entender o que aconteceu, tentem se informar sobre como aconteceu a morte, pergunta para o médico, queira saber o que aconteceu, como foram os últimos minutos, o que foi feito, busque informações que vão ajudar você a compor a narrativa dos últimos minutos, dos últimos dias da vida de quem você ama. Isso é importante para você, seja proativo, não fique passivo nesse processo, né? Busque o apoio de quem você confia, faça os seus rituais, concretize a sua perda, busque um espaço social para realizar seu luto, valida seu luto, e evita se isolar, não entre nesse estigma, não fique sozinho. E quem quer ajudar um enlutado, por favor,
Ajude ele a fazer tudo isso e não deixe ele só. Não deixe ele isolado. Ele pode ficar isolado fisicamente, mas não socialmente. Liga, deixa um prato de comida na porta, toca a campainha e vai embora. Faz as compras para ele, pergunta se ele precisa que alguém faça as coisas práticas. O enlutado não consegue pensar em nada, mas uma ajuda prática pode ser muito útil para ele. Mas pergunta o que ele gosta de comer, não adianta levar comida que ele não gosta. Né? Leva o amor, como aquela paciente, aquela mãe lutada me contou. Leva seu amor para ele, mesmo que seja desse jeito virtual, né? Faça aquilo que é possível para ele se sentir menos sozinho. Passa, Bruno, por favor. Como a gente sabe que a gente não está conseguindo e a gente precisa de ajuda? Quando a gente não consegue, pensando naquele modelinho da gangorra lá, da balancinha, quando a gente não consegue ou enfrentar a perda ou enfrentar a vida, a gente começa a evitar, né? Então, e aí esses sintomas vão ter duração, intensidade fortes e vão ter um impacto na funcionalidade da vida do indivíduo, vão atrapalhar a vida dele. Quem está muito preso na perda não consegue enfrentar a vida, aquela pessoa que fica estagnada, e aquele que vive a vida como se não tivesse acontecido a perda, mas de um jeito muito mecânico, de um jeito muito estriônico, porque aquilo não é verdadeiro, só porque ele quer evitar a dor. E isso também vai trazer sérios problemas de relacionamento, de convivência. Então, quando isso se segue a longo prazo, passados meses, essa pessoa vai precisar de ajuda psicológica. Pode passar, Bruno. Para resumir mais rapidamente, para não atrapalhar nosso tempo, 60% das pessoas não vão precisar de ajuda psicológica. A maioria das pessoas, em condições normais, segue sozinha. Mas vão se valer, vão se beneficiar de rituais, de apoio comunitário e de todo tipo de psicoeducação, palestras, livros, informações em geral. 30% das pessoas já vão apresentar um risco moderado e que já vão precisar de algum tipo de suporte emocional, que seja em grupo ou individual, seja em tipo de aconselhamento, de psicoterapia focada, de grupos de apoio, eventualmente até suporte psiquiátrico em alguns casos. E 10% das pessoas vão desenvolver luto complicado, e essas sim vão precisar de tratamento de psicoterapia individual especializada e, eventualmente, associado ao tratamento psiquiátrico. Pode passar. Eu queria terminar com essa frase, né, com esse texto que eu escrevi um tempo atrás, sobre luto. Por não sabermos lidar com a dor, nos afastamos. Às vezes, julgamos. Às vezes, medicalizamos. Às vezes, banalizamos. Às vezes, apressamos. Às vezes, calamos. Mas cada vez menos escutamos. E seguimos ignorando o valor que o acolhimento tem para aquele que se vê solitário na dor. Queria agradecer vocês, queria agradecer o Bruno pelo convite. Pode virar mais um slide, Bruno, que tem meus contatos, para quem quiser. Esse é o livro que eu acabei de lançar. Lá no YouTube do Quatro Estações também tem todas as lives com os autores que construíram comigo esse livro, para que vocês possam assistir de graça também. Quem quiser pode ir lá, está muito lindo. Vocês podem conhecer um pouco o conteúdo. E eu fico aqui disponível para as dúvidas, comentários e o que mais vocês quiserem. Agradeço muito o convite. Que ótimo, Gabriela. Excelente. Agradeço muito a sua disponibilidade, a sua fala, uma fala técnica, profissional, didática, né? Uma fala realmente que deixou muito claro aí para todas e para todos, acredito, a importância de se pensar no luto, especialmente nessa situação pandêmica aí de grande desafio, né, para todos nós, independentemente até de nossas profissões. Deixa eu encerrar aqui só a minha tela aqui, para a gente poder abrir para as questões, possíveis questões, né? E aí a gente pode conversar um pouquinho. Agradecendo, na verdade, também ao pessoal, a presença do pessoal da FAC FEA Araçatuba, que está em peso aí, o pessoal que estuda psicologia, aluno da Simone Pantaleão, é isso? Sejam bem-vindas e bem-vindos aí, né? Uma terra quente, né? Uma terra gostosa que eu sinto muita falta. Temos um CRAVE aí, né? Espero que vocês saibam que temos um CRAVE aí e sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Eu estava vendo tanto aluno, eu estava curiosa aqui para saber de onde é.
É, Pois é, e não é só de psicologia, não. Tem aí o pessoal de fotopedagogia, tem pessoas de diversas áreas aí, né? muito legal. Deixa eu aproveitar, então, enquanto ninguém mandou dúvida, então eu tenho uma minha, tá? Vamos ver se eu, digamos, inauguro aí, as pessoas mandam as próximas, tá? Hum. Primeiramente, considerações que eu acho importante fazer é realmente quando você fala da perda do mundo presumido, é algo que realmente foi de grande impacto para todos nós, eu acho que no início da quarentena. Achei fantástico isso que você falou. Quarentena, todo mundo achou que era 40 dias. Eu também achei que era 40 dias e de repente foi postergando, postergando. Estamos aqui até hoje, né, trabalhando, alguns presencialmente, metade online, outros só dentro de casa. Então, essa ideia de quarentena ficou muito confusa para todo mundo e trouxe a ideia de uma quebra de mundo presumido que, na verdade, apresentou a possibilidade de até um efeito violento, não é, assim, Graziela? Porque quando você fala de não poder prever como é que vai ser o seu dia, eu acho que geralmente, porque quando a gente atende vítima de violência, a gente também escuta um pouco disso, né? Algo que a violência veio, incidiu e fez com que realmente ficasse muito difícil prever como é que seria o dia, ou até mesmo, então, o futuro. Então, achei muito bacana o que você falou sobre mundo presumido, né? Que eu acho super importante aí para ser aí falado. Mais especificamente que eu acho que você falou, e aí vem a minha dúvida, na verdade, sobre a ausência de empatia. E aí eu gostaria de então perguntar para você o seguinte: existem estratégias para reforçar a empatia durante uma pandemia? E aí eu pergunto para você, tanto para o público em geral, quanto para o próprio profissional que atende pessoas. Porque eu acho que a quarentena, a Covid-19, veio para mostrar que o outro pode ser muito ameaçador. Né? E não alguém que venha me acrescentar algo de bom. Ele vem para me contaminar com algo que pode me matar, digamos assim. E eu achei fantástico isso que você falou sobre a empatia. Então, a minha dúvida, mais uma vez, existem estratégias para se reforçar a empatia durante a pandemia? Você acha que existe, Gabriel? Existe. Eu acho que tem essa pergunta é excelente, Bruno. Falando do ponto de vista, essa é uma visão da etologia, uma visão que nos aproxima do mundo animal, de novo, né? Esse comportamento frente ao medo, né? É um comportamento que é muito próximo, o nosso comportamento é muito próximo das outras espécies, né? A gente tem o cérebro trino, né? O cérebro, a base do cérebro da gente é muito semelhante a de todas as espécies. Depois a gente tem a segunda parte, que é próxima ao cérebro dos mamíferos, que está ligado aos sentimentos, e aí o cérebro racional do ser humano, né? E a parte basal do cérebro é a parte que responde aos medos, né? A parte que responde instintivamente aos medos. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque por que a gente não é empático? Porque a gente está consumido pelos nossos medos. Então, quando você consegue, por exemplo, então, se você está me dizendo alguma coisa e eu estou totalmente tomada pelo meu medo, né? Eu não consigo ser empática a você porque eu estou consumida pelas minhas próprias questões. Então, se eu sou um profissional, por exemplo, estou percebendo um paciente ou alguém que eu estou escutando, e eu estou percebendo essa pessoa muito pouco empática, a melhor forma de eu fomentar a empatia dela é eu tentar validar o medo dela, é eu tentar ouvir o medo dela, é eu tentar diminuir o grau de alerta e de ameaça que ela está sentindo. E nada melhor do que eu dar voz ao medo dela. Em vez de eu cobrar a empatia dela ou julgá-la pela falta de empatia, isso não vai ter efeito nenhum, ao contrário. Mas se eu dizer, puxa, mas deve estar muito difícil para você também, a sua dor não deve estar fácil, como é que está para você? Como é que você está vendo isso, né? Então, a hora que eu começo a validar a dor dela, né? Quando eu começo a mostrar que o que ela está vivendo é importante para mim, eu começo a diminuir o senso de ameaça dela e o senso de perigo dela. E aí ela vai baixando o grau de ameaça e ela não só vai ficando menos ameaçada, quando os ouvidos dela também vão se abrindo para outras experiências, que é o que a gente chama do me first, o eu primeiro, né? Diante do medo grande, o eu primeiro, a gente reage ao eu primeiro. Então, se eu tô com muita fome e você tá com muita fome, mas não é fome de fome. Se eu tô
absolutamente desesperada de fome. Há dias eu não como. E eu tenho um pedaço de comida na minha frente, a minha tendência é voar em cima da comida como um bicho, mesmo que eu veja que você está com muita comida, muita fome também, né? Esse é o lado bicho da gente. A gente vai garantir a nossa necessidade primeiro. Eu só vou conseguir abrir mão do meu pedaço de comida, né? Se a minha necessidade, por alguma razão, for menor, ou for mais aplacada, ou se eu tiver alguma outra necessidade, por exemplo, se eu for a sua cuidadora, se eu for, né, e eu sentir que você precisa ser salvo primeiro antes de mim, aí eu vou abrir mão porque você primazia a mim na sobrevivência da espécie. Então, é uma coisa bem biológica. Então, a melhor forma da gente gerar empatia no medo é diminuir o medo da pessoa que não está sendo empática. Dar voz para o medo dela. E o que a gente faz é o contrário, a gente não dá voz, a gente julga essa pessoa, critica essa pessoa, cobra dela, e a gente deixa ela mais desamparada ainda, e menos empática ela fica. Né? E eu acho essa estratégia que você fala de, né, deve estar sendo difícil. Você tento imaginar como você está, ou deve estar sendo difícil estar vivenciando essa situação. Eu acho que isso já facilita a possibilidade de ser empático com o outro, né, e poder mostrar para o outro que você está sensível a ele, né, está sensível à dor do outro. Eu acho que é interessante que você fala sobre essa alternativa para reforçar a empatia, que eu acho super importante, né? É. E o que acontece, assim, então, e aí é um segundo momento, né, como, voltando lá do bicho, como na sobrevivência eu começo a descobrir que eu sozinho não vou sobreviver, eu sozinho não dou conta, aí eu começo a me aproximar dos outros. E aí eu começo a dizer, então vamos junto, vamos somar, Bruno, você me ajuda, eu te ajudo para a gente garantir, né? E aí eu começo a te ajudar. E aí eu começo a perceber que quando eu te ajudo, as coisas melhoram para mim também. Então o ser humano, ele começa uma sociabilização a partir de uma necessidade primária. Nós somos bichos egoístas em última instância. E aí a gente vai descobrindo o valor do social. E aí a gente vai descobrindo que ajudar o outro é legal. E aí, quando a gente vai construindo uma sociedade que funciona melhor juntos, o valor empático vai crescendo. E aí, nada melhor quando a gente percebe que a gente ajuda o outro, né? Mas a empatia por si só, né? A compaixão por si só, ela não existe isoladamente. Eu vou dar um exemplo, né? Se você ajuda alguém na rua, dá comida, dá dinheiro, dá uma, né? Tem alguma ajuda para uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa é ingrata, ou ela não é, a nossa tendência é se ressentir com a reação da pessoa. Puxa, mas a gente ajudou e a pessoa não pôde, né? A nossa sensação é de ela não retribuiu a nossa ação. Então, esse é um exemplo, isso é muito comum no ser humano, né? De mostrar que, por mais bondoso que o ser humano seja, a gente exerce a bondade, exerce a compaixão, exerce a solidariedade, e em última instância, em primeira instância, lá no basal, isso tem a ver com uma necessidade nossa, primária, sabe? Por isso que começa por aí, começa pelo básico, vamos ajudar a pessoa que está muito egoísta, a pessoa que está muito cega para a necessidade do outro, a pessoa que está muito defendida, uma pessoa que está muito pouco empática, é uma pessoa que precisa de ajuda, de escuta, de acolhimento, de validação, de amor. Que ótimo, que ótimo. Excelente. Agora, aproveitando para dar um alô também para as alunas da Unisus de Pedagogia, né, que a Silvia mandou aqui para mim. Um abraço também, Silvia. Tem a Janete também de Psicologia do sexto semestre, seja muito bem-vinda. Tem uma dúvida aqui no final, olha lá. Gostaria de saber como trabalhar com tantas informações com relação à Covid, onde cada um tem acesso a informações diferentes. A dúvida do Luiz Carlos Felício. E aí, Gabriel? Olha, Felício, eu vou dizer para você uma coisa séria, né? Existe basicamente, assim, a gente está vivendo uma epidemia, uma pandemia de ordem sanitária. É um vírus matando as pessoas. E existe uma dinâmica política em torno da administração dessa pandemia. E a nossa confusão no nosso país gerou em torno disso, né? Diretrizes
associadas a uma questão política, econômica, e diretrizes associadas a uma administração científica. A gente precisa sair da crise econômica, é bem verdade, mas em termos sanitários, a gente precisa buscar referências científicas. Em termos sanitários, busque os órgãos de ponta de pesquisa para poder referenciar o que é o mais certo. Busque os órgãos que estão se valendo de pesquisas científicas sobre o que é melhor fazer a respeito de prevenção, porque as distorções têm vindo de outros interesses, infelizmente é isso. Minha fala aqui não é política, não ganho nada com isso, a minha fala aqui é de ordem psicológica, porque a população precisa se sentir segura, né, e precisa se sentir tendo um horizonte, principalmente em termos da sua sobrevivência física, né, e a gente está vivendo um momento muito complicado, porque, né, nem ministério a gente teve por um tempo da saúde para gerenciar toda essa confusão, né, isso foi uma crise em cima da crise, a gente viveu uma crise administrativa em cima de uma crise sanitária. Então, assim, se a tua angústia é como se proteger para não se contaminar, busque referências de ordem científica, busque instituições sérias, né, que fazem pesquisas sérias, né, sobre prevenção. Você ficou sem som, Bruno. Seu som tá... Desculpa, esqueci de ligar o áudio, obrigado. Eu acho que você falou sobre um dado interessante, que são as fake news, né? Eu acho que o quanto você realmente tomar cuidado para você pegar informações realmente de fontes confiáveis, né? E ao mesmo tempo também tomar cuidado sobre a filtragem dessas informações. Eu, inclusive, tive contato, né? Eu acredito que você também, com pessoas que quanto mais informação tinha, pior ficava do ponto de vista emocional. Você também teve contato com pessoas assim, Gabriela? Sim, sim. E acho que isso você trouxe um ponto bem importante, Bruno. Eu acho que muita informação é tóxica também, né? Porque deixa o estado de alerta, né? Você fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Tinha gente que via os dados de manhã, de tarde e de noite, né? Eu sugiro que as pessoas não façam isso, né? Acho que as pessoas devem... Agora, acho que melhorou um pouco, mas no começo isso foi um surto geral. Eu acho que a gente tem que se informar, trabalhar com aquela informação e, principalmente, na hora de dormir, um pouco antes do entardecer, parar de ver informações dessa natureza e acalmando a mente, despoluindo a mente, relaxando o corpo, colocando coisas prazerosas, para ter uma noite de sono um pouco mais, porque muito da insônia das pessoas veio desse estado de alerta, do medo, da falta de controle, do perigo, e as pessoas dormiam muito tensionadas, né? Além da coisa da quebra da rotina, a questão química de estar muito fechado dentro de casa, sem sol, mas assim, então, não entre nessa coisa de ficar vendo jornal, televisão, notícias antes de dormir, porque isso é uma poluição para o cérebro em termos de alerta. O cérebro fica com medo, e com medo a gente não desliga e a gente não dorme. Se não dormir, não descansa, não repõe a química do cérebro, vai acordar cansado, irritado, e aí o processo de desgaste, de estresse, de queda de imunidade, de depressão, começa a acontecer. São conta-gotas que, num processo a longo prazo, vão fazer diferença lá na frente. Sim, sim, eu percebi isso, realmente, de fazer um filtro para que essas informações realmente possam vir a ajudar, né, e não vir realmente a fazer com que as pessoas fiquem ainda mais adoecidas, né, assim, Gabriela. Tem uma dúvida aqui da Bruna Felipe dos Santos, eu vou colocar na tela aqui. Doutora Gabriela, as pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia recorreram mais a conversar com os psicólogos mesmo que à distância ou se isolaram mesmo? Olha, a gente está falando de enlutados, né? Eu acho que, Bruna, a gente teve dois momentos. No começo, demoraram a procurar ajuda, a gente tem oferecido, existem muitos serviços, né? Mesmo 4 estações, a gente ofereceu serviços desde o início de março, não só de luto, mas de prevenção para profissionais da área da saúde, de linha de frente. A gente vem trabalhando voluntariamente forte nisso até agora. Agora os grupos de enlutados estão acontecendo, os atendimentos individuais também. E outras instituições também têm oferecido. Existe um site muito bacana, organizado por uma instituição chamada Vitaleri, que se chama Mapa da Saúde Mental. Deixa eu só confirmar depois se é exatamente esse o nome, da saúde, para não...
E nesse mapa, elas concentraram mapasaudemental.com.br, mapasaudemental.com.br. E nesse mapa, eles concentraram vários serviços voluntários, particulares, toda a região, para que as pessoas possam procurar ajuda. Então, assim, acho que de 2 meses para cá, os enlutados começaram a procurar mais. No começo, acho que houve uma retração, e agora as pessoas começam a procurar mais, sim, né? E o atendimento online tem funcionado bastante, tanto individual quanto em grupo, né? Os grupos de enlutados também têm funcionado bastante. E precisa existir, porque por todos esses riscos que eu estou falando para vocês, e por conta do próprio isolamento, ter um espaço onde você conversa com seus pares, pessoas que estão vivendo experiências semelhantes, conversa com um profissional especializado, isso é um suporte que vai aliviar esses fatores de risco para lá na frente a gente não ter uma condição mais agravada. Sim. Então, todo enlutado de Covid precisa de ajuda psicológica? Não, mas aqueles que têm mais fatores de risco é muito importante que procurem, né? Para não terem complicações lá na frente. Entendeu? Ótimo. A gente, na verdade, não tem mais tempo para dúvida, mas eu queria mais uma vez, então, agradecer todas e todos, e você também, pela sua disponibilidade, pelos slides, por ter realmente feito essa apresentação de forma super técnica, realmente é isso que esperamos e ajudou muitas pessoas a entender como seguir, né? Acho que era a questão que todas e todos tinham. Eu mandei para a mensagem esse e-mail, na verdade, que é o crave@justica.sp.gov.br para quem quiser o seu certificado. Quando a gente fazia eventos presenciais, a gente já tinha tudo prontinho e agora a gente está adaptando, né? Como a própria Gabriela falou, a adaptação traz ganhos. Eu também aprendi agora a mexer em StreamYard, em Google Meet, Zoom, a gente está aprendendo, né? E agora o lado bom é que estamos agora chegando cada vez mais longe, né? No entanto, a gente ainda não desenvolveu uma forma mais rápida de conseguir fazer os certificados de todas e de todos. Então, quem quiser ter certificado, eu peço que envie um e-mail para crave@justica.sp.gov.br. Manda seu nome por completo, o seu nome inteiro ali, dizendo gostaria do certificado, e a gente vai enviar para o seu e-mail, tá bom? A gente vai tentar fazer isso quanto antes. Acredito que até sexta-feira a gente consegue. Até essa, se não for essa, até a próxima sexta-feira a gente consegue, tá bom? Gabriela, tem mais alguma fala que você gostaria de fazer para a gente poder finalizar? Não, só agradecer, Bruno, o convite, agradecer as pessoas pela participação, pelas perguntas, pelos elogios, e fiquem à vontade, me procurem pelos contatos, procurem o Quatro Estações, a gente tem bastante material para vocês acessarem, gratuito, inclusive lá no YouTube, bastante vídeos, inclusive sobre a pandemia, para vocês assistirem, está aí o material à disposição da população para vocês se informarem, e cuidem-se que a gente tem uma jornada ainda pela frente. Boa noite para todos. Isso aí. Cuidem-se muito bem e lembrem-se, na verdade, teve mais uma pessoa lá na frente, se não me engano, chamado André, que pediu os slides. Esse vídeo vai estar gravado no nosso YouTube, então vocês vão poder assistir quantas vezes quiser. Uma vez que a gente finalizar esse vídeo, ele já vai ficar gravado para todas e para todos, tá bom? Obrigado mais uma vez, tenham uma boa noite a todos, tenham todos, ou melhor, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, até mais. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.